Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em dois textos. 1 Pedro capítulo 4, verso 1 e Filipenses capítulo 2, verso 5. Encontrando esses textos, coloque-se em pé. Nós vamos realizar a leitura deles e depois de lê-los vamos orar. Primeiramente, 1 Pedro 4, 1. Coloque-se em pé encontrando esse texto. Pedro, capítulo 4, verso 1, e depois Filipenses, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro 4, 1 diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, rendemos-te graças através das nossas vozes. Ouvimos agora que aos pés da cruz há lugar para todos aqueles que te buscam. E nesta noite buscamos-te na tua palavra, buscando a orientação para as questões da nossa vida. Pai, se não houvesse a tua orientação, nós não teríamos luz alguma sobre as questões que nos sucedem. Mas graças à tua revelação, nós temos a luz suficiente para compreendermos tanto o que nos sucede quanto as coisas que nos cercam. Que teu Espírito Santo nos ajude, Pai, nesta compreensão nesta noite, falando ao nosso entendimento sobre a tua verdade. Na dependência dele que oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar. Eu quero dar a esta mensagem o título de Há bênçãos nas tempestades. Ou seja, há bênçãos mesmo nos momentos mais difíceis que vivemos na nossa experiência nesse mundo. Não fosse a palavra de Deus para nos mostrar isso, nós não compreenderíamos essa verdade. Não fosse a palavra de Deus para clarear-nos a mente a respeito das questões que vivenciamos, nós estaríamos às cegas, sem compreender por que certas circunstâncias acontecem conosco. Mas graças a Deus pela sua palavra, e graças a Deus porque através dela nós entendemos que há bênçãos também nos tempos difíceis, que há bênçãos também nos tempos que consideramos amargos, que consideramos que não desejamos lembrá-los, trazê-los à mente, mas há grandes bênçãos também nos tempos de luta. E graças a Deus por isso, por revelar-nos esta verdade na sua palavra. O verso que lemos em 1 Pedro 4 diz: já que Cristo padeceu. O Senhor é uma grande influência sobre a nossa vida também nesse aspecto, porque a palavra de Deus deixa claro que também Cristo enfrentou essas tempestades. Esse padecimento, este sofrimento, não foi alheio, não foi desconhecido dele. O Senhor veio a este mundo e ele conheceu todo tipo de sofrimento que nós também temos. Andando 33 anos por este mundo, foi tempo suficiente para saber quais as dificuldades que um homem se depara durante a sua vida. O Senhor Jesus Cristo provou das nossas dores, ao que diz a palavra de Deus. E jamais pense que Deus não sabe o que você enfrenta durante as tempestades,
porque o filho dele também passou por elas. E acredite, algumas bem mais terríveis do que aquelas que eu e você costumeiramente enfrentamos. Então, o que eu quero lhe propor, e primeiro quero que você pense nesta questão, é como você tem olhado para esses períodos de tempestade e para esses períodos de dificuldade em sua vida. Eu não vou perguntar se você passa por períodos difíceis. Eu já estou afirmando, porque a Bíblia diz que todos nós passamos por dias difíceis. Agora, como você encara isso? A melhor forma, creio eu, é olhar para elas com olhos de gratidão, aprendendo o que Deus quer nos ensinar. Então, a proposta que eu tenho a vocês é exatamente esta, uma proposta bíblica. Enfrentar as dificuldades da vida com a mesma atitude do Senhor Jesus. Esta é uma ferramenta preciosa para o nosso crescimento espiritual e para que sejamos vitoriosos em meio às tempestades da vida. Então, o que nós vamos observar e o que queremos aprender? Nós queremos ter a mesma visão do Senhor Jesus Cristo sobre os tempos difíceis. Como Ele enfrentou tempos difíceis e como Ele nos manda fazermos isso, e é preciso então que nós nos coloquemos diante de duas situações. E a primeira delas é os frutos internos produzidos pelos tempos difíceis. Para que nós sejamos encorajados a isso, é preciso nós entendermos, em primeiro lugar, que tempos difíceis produzem frutos abençoados, que as tempestades também trazem bênçãos, e que por mais difíceis que sejam os dias que vivemos, nós também podemos colher desses dias difíceis grandes dividendos para o nosso crescimento pessoal. Então há frutos, sim. Jamais pense de outra forma. Verdadeiramente há bons frutos produzidos em dias difíceis. Mesmo que ao passar por dificuldades nós questionemos porque o Senhor permite isso, qualquer tipo de provação, dificuldades e lutas, nós devemos entender que há frutos preciosos produzidos por esses tempos. O primeiro deles que eu quero ressaltar é o seguinte: as dificuldades que vivemos têm o poder de fazer nossa mente se voltar às questões realmente importantes. É interessante isso. Quando nós passamos por dias difíceis, nós começamos a valorizar coisas que antes desprezamos. E é bem entendível por que fazemos isso. Infelizmente, irmãos, a nossa imaturidade, a nossa infantilidade em algumas áreas da vida faz com que passemos por dificuldades, valorizando questões que são efêmeras, valorizando questões que são sem valor, questões que não são firmes, que são passageiras, que podem ser deixadas de lado, que não acrescentam nada à nossa vida. Muitos de nós, na nossa imaturidade, vivemos assim. Nós damos tanta importância a coisas que não têm absolutamente importância alguma. Você já se pegou disputando ou discutindo com alguém sobre um assunto absolutamente relevante? Você já se pegou protegendo ou resguardando algo absolutamente sem valor, unicamente por orgulho, unicamente por egoísmo? Você já percebeu quantas coisas inúteis nós nos agarramos? Quantas coisas que não têm valor absolutamente nenhum para a nossa vida? Sabe o que o tempo de dificuldade traz? Nos traz maturidade para que nós saibamos o que realmente tem valor e aquilo que é efêmero, aquilo que é sem valor, aquilo que é passageiro. Quantas e quantas pessoas que você conhece não colocam todo o seu valor e orgulho na sua beleza física, até que venha o tempo que mostre que a beleza física também é passageira. Em status, em orgulho, em riqueza, em opinião. Você sabe que a Segunda Grande Guerra foi causada em grande parte
porque um grupo de pessoas se considerava mais importante do que outros. Questões étnicas, questões raciais. Quantas coisas nós nos agarramos que são passageiras. Por isso, o Senhor precisa nos convencer de alguma forma que essas coisas que nós amamos tanto não têm valor absolutamente nenhum. E qual é a ferramenta que o Senhor usa para nos convencer? Adivinhou? Tempos difíceis. Deus usa de tempos difíceis, amado irmão, para que você aprenda que muitas das coisas que você tanto ama não valem absolutamente nada. Não tem valor algum contra o pecado e contra a morte. O princípio central que o Senhor quer nos levar é a entender uma coisa. Mateus 6:21 explica isso dizendo: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o quê? O vosso coração. Quantas vezes colocamos o nosso coração em tesouros vãos, ouro de tolo, como podemos entender? Quantas vezes colocamos o nosso coração em questões que não têm valor absolutamente nenhum? Sabe algo que é a prática de Deus? Deus jamais nos obriga a abandonarmos nossos tesouros. Não. Você lembra do jovem rico? Ele veio desejando a salvação. O que me falta para ter a vida eterna? E Jesus perguntou: olha, sabes os mandamentos? E ele respondeu: já pratico todos eles. Então Jesus disse: então faz o seguinte, vai, vende tudo quanto tens, então vem e segue-me. Jesus deu a ele uma opção, não uma ordem. E ele retirou-se triste, por quê? Porque era dono de muitas propriedades. Entenda uma coisa: Deus não te obrigará a abandonar aquilo no que você colocou o seu coração. Mas através dos tempos difíceis, Ele vai ensinar a você que aquilo não tem valor nenhum. Então entenda isto que Deus faz. Em segundo, essas dificuldades têm o poder de queimar o lixo que acumulamos em nossa alma. Você já percebeu quantos pecados, quanto lixo eu e você acumulamos com o passar do tempo? Eu vou lhe citar alguns, e perceba se no seu coração não está esse depósito de entulhos. Rancor. Nós podemos guardar rancor por décadas. Amargura. Podemos nos amargurar com situações, com Deus ou com outras pessoas por toda uma vida. Podemos guardar no nosso coração, irmãos, o desprezo por alguma pessoa. Podemos guardar o sentimento de superioridade ou até mesmo a ambição. Está tudo guardado lá. As pessoas não observam, elas não conseguem ver isso, mas está tudo lá, e eu vou usar um exemplo para que você entenda como isso acontece. Um conjunto de prédios na cidade de São Paulo foi construído onde, durante muitos anos, funcionou um lixão, um aterro sanitário. Eles limparam superficialmente a área, eles a nivelaram e retiraram grande quantidade de lixo. Só que, por baixo daquela terra nova que eles colocaram, toneladas e toneladas de detritos permaneceram. Sobre aquele aterro, foram construídas moradas para 7.000 pessoas. E um belo dia, a bomba de um poço foi preciso tirá-la para consertar. E quando eles fizeram a religação, uma grande explosão aconteceu. Sabe por quê? Porque onde há detritos, onde há lixo, se junta gás, normalmente benzeno ou butano, por baixo da terra. Se você passa ali na GO 060 e vê o aterro sanitário de Goiânia, você vê que ele tem grandes canos. É para retirar o gás. Mas aqueles não fizeram nada disso. Eles deixaram o lixo por baixo, o lixo foi apodrecendo e produzindo gás. E quando essa bomba esse lugar foi perfurado e recolocado a bomba, a fagulha produzida pela bomba causou uma grande explosão
e tudo que estava debaixo ruiu, e as casas que estavam por cima acompanharam. Por bondade de Deus, apenas um homem morreu. O trabalhador que estava, infelizmente, o trabalhador que estava colocando a bomba. Mas isso nos serve como uma ilustração e como aviso. Quando você guarda lixo na sua alma, e ela permanece dentro do seu coração, não pense que aquilo não terá efeito algum. Terá. Quando Deus nos permite tempos difíceis, Ele quer exatamente isso. Que tudo aquilo que mantemos soterrado em nossa alma e que um dia nos causará dano, seja trazido para fora e tirado, que os problemas sejam solucionados antes que uma grande explosão ocorra. Eu quero usar o exemplo do Senhor Jesus neste ponto. Hebreus 12:1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você notou qual é a ordem desse versículo? Ele fala de pecados, mas ele fala de outras coisas também. Embaraços, que precisam ser deixados e abandonados. A primeira palavra desse versículo, a palavra portanto, ela se refere àquilo que vem antes dele. Então, peço que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus 11, para que nós possamos perceber o que vem antes dele. Eu vou ler a partir do verso 33 de Hebreus 11, preste atenção, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Notem que nesses 3 primeiros versos, a Bíblia ensina como eles venceram pela fé. Grandes vitórias que foram obtidas pela fé. Bênçãos que eles receberam pela fé. Mas agora perceba o que está a partir do verso 36. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Você percebe como o texto continua? Eles obtiveram grandes bênçãos pela fé, foram extremamente abençoados. Mas logo depois, ele diz como Deus os abençoou através de tempos difíceis. E sabe o que esses tempos difíceis fizeram para eles? Fizeram com que todo o embaraço que não lhes permitia correrem a carreira cristã como deviam, fosse tirado. Então, sobre eles, Pedro vai dizer assim no capítulo 1, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Sabe para que servem os tempos difíceis na sua vida? Vamos exemplificar isso através do ouro. Eu trabalhei durante muitos anos com fundição, nunca fundi ouro, nunca tive essa oportunidade, mas outros materiais, muitas vezes. Uma das primeiras coisas que o meu pai me ensinou foram os produtos que você colocava no cadinho, enquanto o material estava lá derretido, o material estava líquido, não é? Você acrescentava ali produtos, e aquele material, aquele metal, agora derretido, líquido, que aparentemente era muito puro, quando você acrescentava alguns produtos a ele, você via com que a quantidade de impurezas que saíam do material e vinham para cima, para a superfície. Então você usava uma outra ferramenta e tirava toda aquela impureza para que aquilo que ficou dentro do cadinho, do forno, fosse o mais puro possível. Mas você só consegue fazer isso quando leva o material aonde? Ao fogo. Agora vamos aplicar a mim e a você.
olhando assim para nós, nesse momento exteriormente, nós não vemos problemas. Nós não enxergamos impurezas. Aparentemente, olhando agora, nesse momento, está tudo bem. Não há nada impuro, não há nada que nos contamine, não há nada que enfraqueça a nossa fé. Mas quando nós percebemos que essas coisas existem? Quando nós somos levados ao fogo, às provas, às dificuldades. E são essas dificuldades que trazem à tona todo o lixo que ficou guardado no nosso coração. E esta é, então, a oportunidade que Deus nos dá de purificar a nossa vida e a nossa fé. Então, por que Deus permite que você passe por tempos difíceis? Porque Ele quer que você confie mais puramente nele. Ele quer tirar a sua confiança de você mesmo, no seu próprio braço, e fazer com que sua fé seja purificada para que você confie só nele. Isso é importante? Sabe qual é a hora que isso é mais importante? Eu não tenho de mente quantas pessoas eu já acompanhei nos últimos instantes da vida. Foram diversas, mais do que eu gostaria. Infelizmente, eu não acompanhei só crentes nos seus últimos momentos de vida. Eu acompanhei também pessoas que não conheciam Jesus Cristo. Eu vi pessoas morrerem amarguradas, vi pessoas morrerem ressentidas, vi pessoas morrerem iradas e de muitas outras formas. Mas eu também vi pessoas partirem sorrindo. Vi pessoas partirem louvando a Deus por tudo aquilo que tinham vivido. Eu lembro especialmente de uma irmã, a acompanhei durante muitos anos, infelizmente não estava na cidade quando ela veio a falecer, mas estive com ela em muitos momentos anteriores. Uma irmã de grande dificuldade financeira, pobre, uma dificuldade tremenda na sua saúde, mas uma ganhadora de almas como poucas vezes vi. Não teve filhos, não tinha outras pessoas para estarem próximas a ela quando ela partiu, mas o único pedido que ela fez foi que, quando fosse o seu corpo sepultado, os irmãos que estivessem acompanhando aquele momento cantassem um hino, dizendo como Jesus é maravilhoso. Foi a única coisa que ela pediu. Você podia pensar na vida dela como algo extremamente triste e doloroso, e foi. Mas sabe o que as dificuldades geraram nela? Um amor quase inigualável pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode pensar que você tem o direito de manter todo o lixo lá dentro, mas eu lhe digo, no dia da sua morte, uma confiança preciosa em Cristo valerá muito mais do que o ouro. No dia da sua partida, uma visão clara sobre quem é Jesus valerá muito mais do que qualquer outra coisa. Então pense bem nisto. Em terceiro lugar, as dificuldades nos tornam cônscios de nossa íntima dependência do nosso Deus. E eu quero aqui usar um exemplo muito claro disso. Você conhece em Daniel capítulo 4, a história do rei Nabucodonosor. Ele está aí dos versos 28 a 37. Eu quero ressaltar 2 pontos. Eu vou ler o texto que está aí, para ressaltar como tempos difíceis são responsáveis por nos dar uma consciência da dependência que temos do nosso Deus. Olha o que acontece com Nabucodonosor. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo, olha o que ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Quer mais orgulho que isso? Quer mais empáfia que isso? Então ouça agora o que aconteceu. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. Agora então Deus entra
na situação e ele vai ter que se entender com Deus. Olha o que Deus diz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Deus não podia ter matado aquele homem naquela hora? Podia, mas Deus não fez isso. Sabe o que Deus fez? Preste atenção. Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 anos assim. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Como ele se tornou? Como um animal. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora note o que ele diz. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Sabe quem era Nabucodonosor? O homem mais poderoso do mundo. Ele disse que toda a glória era dele. Em suma, ele disse que não dependia de Deus. Deus podia ter matado aquele homem naquele mesmo instante, mas Deus preferiu fazer com que ele se comportasse como um animal, pastando e vivendo como um animal por 7 anos aos olhos dos seus súditos. Você já pensou quando as pessoas perguntavam assim: aonde está o rei? E alguém tinha que responder: está lá pastando. Imagina que vergonha. Depois ele tem que vir e reconhecer tudo isso. Sabe para que serviu aquele tempo difícil? Para ele saber que Deus é Deus e ele não era nada. Para que serve os tempos difíceis para mim e para você? Para a mesma coisa. Para entendermos quem somos. Para terminar, eu quero falar sobre a vitória conquistada em meio aos tempos difíceis. Em 1 Pedro, capítulo 4, nós aprendemos que o objetivo do Senhor era espiritual, porém a natureza das suas dificuldades era física. Ele padeceu. Então aqui nós aprendemos que as feridas na carne podem ser usadas também para treinar a nossa vida espiritual, tanto para o bem quanto para o mal, é preciso dizer isso. Eu quero primeiro usar o exemplo de Jó para exemplificar isso. Jó capítulo 2, versos 4 e 5 dizem: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida, porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aqui o que Satanás está dizendo a Deus é o seguinte: olha, ele vende peles, mas no momento que for a pele dele que estiver à venda, vamos ver quanto ele paga por ela. Toca no corpo dele, e tu verás se ele não muda de atitude. Ele já tinha perdido seus bens, ele já tinha perdido a sua família, sem se voltar contra Deus. E agora Satanás argumenta: toca no corpo dele, provoca dor nele, e o Senhor vai ver com que a atitude dele vai mudar. E a estratégia aqui é bem clara: ele vai se voltar contra Deus no momento que a dificuldade atingir o seu corpo. Sabe de algo? Satanás não fez isso só com Jó. Ele faz isso também contra os filhos de Deus. Satanás também traz tempos difíceis, a fim de que os filhos de Deus blasfemem de Deus, se queixem de Deus e abandonem Deus. Eu quero usar o exemplo
de um povo de Deus que venceu o pior período, que vencerá ainda, porque está no futuro, o pior período da história humana. Em Apocalipse capítulo 12, verso 11, fala sobre os mártires do período tribulacional. Sabe quem são eles? Eles são aquelas pessoas que vão viver os primeiros 3 anos e meio da tribulação. E a sua salvação custará a vida deles. Serão torturados, serão mortos, sofrerão nas mãos do anticristo e terão que manter a sua fidelidade a Cristo até a morte, porque estão esperando o verdadeiro rei. Diz assim deles: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então diz algo sobre eles: e não amaram as suas vidas até a morte. Qual é o segredo para enfrentarmos todo tipo de tempo difícil? Eu creio que o segredo está aqui naquilo que esses homens fizeram. Por isso eu quero acrescentar alguma coisa sobre eles. Primeiro, estes mártires nos ensinam que toda vitória obtida na vida cristã é fruto da vitória de Jesus na cruz. Porque é dito: e eles o venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Aonde estavam os olhos deles, ou ainda onde estarão os olhos deles, porque isso está no futuro, quando eles enfrentarem a morte pela sua fé em Jesus Cristo? Estará no próprio Senhor. Eles venceram a morte, venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. Note bem o que 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quem foi que nos tirou deste mundo? Quem foi que nos tirou da escravidão ao pecado? Quem foi que nos fez novas criaturas? Foi o Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá vitória em meio às dificuldades? O mesmo Senhor. Notem o que diz Romanos 8, versos 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que o quê? Vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Não pelas nossas forças, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade de quem? Aquele que nos ama. Por isso, toda vitória na vida cristã segue o mesmo caminho da vitória de Jesus sobre as dificuldades que ele viveu. O texto é claro ao dizer: armai-vos também vós com este mesmo pensamento, é o texto que usamos em 1 Pedro 4:1. Qual é o pensamento? Qual é a mesma atitude que Jesus teve? Hebreus 12:2 vai nos dizer. Olhando para Jesus, aqui está o segredo, não está? Ter os olhos nele. Autor e consumador da fé, agora preste atenção, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quando ele diz assim, suportou a cruz, desprezando a afronta, ele está dizendo, desprezando o fato de ser desprezado, mas ele diz, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou o sofrimento da cruz. Sabe qual é o gozo que lhe estava proposto? Ver eu e você aqui. Foi por causa de mim e de você que Jesus suportou a dor da cruz. Ele não precisava provar nada. Ele não precisava provar nem para aqueles homens, nem para os líderes judaicos, para ninguém. Ele suportou a dor da cruz por quê? Por causa de mim e de você. Pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pelo resultado disso. Em Hebreus 11, versos 24 a 26, a mesma coisa é dita a respeito de Moisés. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado,
tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés preferiu ser maltratado como judeu do que ser exaltado como egípcio. Foi essa a escolha dele. E assim ele se assemelha a Cristo na sua escolha. E agora perceba como Deus nos coloca diante da mesma escolha. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições, que as lutas, que as dificuldades desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe ao que então Deus está nos chamando? A maneira de encarar as lutas que temos? Ele nos manda olhar para frente, Ele nos manda olhar para a recompensa, e enquanto passamos as aflições deste mundo, sabemos que está reservado glória aos crentes na eternidade. Você não precisa entrar em desespero, você não precisa se amargurar, nem entrar em murmuração. Você sabe que esses tempos difíceis virão, mas você também sabe que tempos gloriosos te esperam. Então nós somos chamados à paciência. Então, ao suportarmos as dificuldades, vencemos a estratégia satânica de nos desencorajar. Falando sobre os mártires do Apocalipse, é dito deles: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas. Como nós podemos também vencer? Eu quero usar o exemplo da igreja primitiva em Atos 8. Preste atenção no que diz sobre eles. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Você reconhece que aqueles homens passaram tempos difíceis? Sim. E sabe o que os tempos difíceis fizeram para eles? Ao invés de fazer com que desistissem, os fez caminhar para frente. Por que Deus permite tempos difíceis na nossa vida? Porque muitas vezes, irmãos, se Ele nos dar tempos cômodos, nós também nos acomodaremos. Os tempos difíceis são preciosos para que nós andemos para frente. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, é dito sobre um homem, Policarpo: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Então o Senhor mesmo lhes diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Quando Policarpo foi ser morto pelos ímpios daquela cidade, eles o prenderam, já contei isso aos irmãos, juntaram toda a madeira que podiam juntar, amarraram ele sobre aquele monte de madeira, prenderam fogo àquele monte de madeira, e lhe diziam: olha, se você negar a Cristo, você pode ser poupado dessa dor. E sabe qual foi a resposta dele? Eu sirvo a Jesus Cristo há mais de 60 anos, e Ele nunca me fez mal. Como eu posso agora, no último momento da vida, envergonhá-lo? Ele enfrentou a morte com alegria, pelo seu testemunho cristão. Ser fiel até quando? Até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero concluir com 2 textos que lemos no início. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse mesmo pensamento. Ou seja, o pensamento de que essas lutas e dificuldades não nos derrotarão, mas são instrumentos de Deus para o nosso bem. Agora olhe para o texto completo de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Observe o que ele diz. Eu vou usar este microfone aqui também. Filipenses capítulo 2, com este texto e depois com uma palavra de João Batista. Notem o que o texto de Filipenses nos ensina a respeito do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ele nos chama: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem?
em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. O que significa isso? Ele não teve medo de ser humilhado. Então vamos entender que aqui está o topo de tudo que você pode imaginar. Quem é Jesus Cristo? O próprio Deus. Então note o que o texto diz. Tomando a forma de servo, ele subiu ou desceu? Desceu, todos concordam? Ele desceu um degrau. Fazendo-se semelhante aos homens. Desceu de novo? Mais uma vez. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, morte de cruz. Ele subiu ou desceu? Novamente ele desce. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sabe o que esse texto ensina? A escada do sucesso de Deus, os degraus te levam para onde? Para baixo. Ele estava lá em cima. E para onde os degraus o levaram? Para baixo. Jamais considere que os tempos de luta e dificuldade, Deus quer acabar com você. O texto aqui diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual é esse nome? Você sabe? Senhor Jesus, ninguém mais tem esse nome. E ele recebe esse nome só depois da sua ressurreição. Ele recebe um nome que está sobre todo nome, e a Bíblia diz que no tempo certo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Que Ele é Senhor. Mesmo aqueles que o negam. Quando você vê Deus fazendo isso com Jesus, sendo o próprio Deus, se fez homem, se fez servo, se fez humilhado e se fez condenado à morte. Todos os degraus o levaram para baixo. Você acha que com você vai ser diferente? Quando Deus quer fazer com que um homem cresça, Deus faz com que esse homem desça os degraus. Sabe as dificuldades que você vive? Elas também são degraus para baixo. Você quer subir a escada, mas as dificuldades te levam para onde? Estão diminuindo para baixo e para baixo. Ei, entenda uma coisa. Deus também fez isso com Jesus. E Deus fez isso para quê? Para que Jesus Cristo fosse exaltado. Então não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos tempos difíceis. Você realmente está descendo. E eu quero então terminar com aquilo que João Batista disse. Preste atenção naquilo que João disse no próprio Evangelho de João. Ele encontra Jesus Cristo e ele diz algo sobre Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Há bênçãos na tempestade? Claro que há. Porque nas tempestades Deus nos está fazendo menores para que Ele seja maior. Está nos fazendo pequenos para que o nome dEle seja exaltado. E sabe por que não precisa ter medo? Que da mesma forma que Jesus estava no barco com os discípulos e não os abandonou, Ele também está conosco. Então olhemos para Ele e confiemos nele. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos.